Às vezes é muito melhor ser condenado à morte, será? Do que ficar anos e anos enclausurado em um lugar repleto de gente que não quer o seu bem. Na verdade, muito ao contrário disso. Sem falar que algumas prisões são consideradas o próprio inferno, se não lugares piores do que a simples concepção que temos do submundo. Vou lhe apresentar as 10 condenações mais longas da história. Quem as pegou e por quê? Começando por James Egan Holmes, um norte-americano responsável pela chacina ocorrida em um shopping na cidade de Aurora, no estado do... Entrou em uma sala de cinema onde era apresentado o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, com seus cabelos tingidos de vermelho em alusão ao antagonista Coringa. Cinema e atirou contra a plateia a esmo, sem escolher suas vítimas. Ele foi capturado ainda no estacionamento do shopping e levado diretamente para a cadeia. James foi condenado por 12 acusações de homicídio em primeiro grau e se resumiu em 12 sentenças de prisão perpétua consecutivas, sem 3.318 anos. Bom, caso James sobrevivesse todo esse tempo, o que é impossível, ele ainda sairia antes do australiano Martin John Bryan. Nascido em 1967 na Tasmânia, Austrália, Martin não era o que se poderia dizer de um garoto inteligente. Aliás, nada de anos com alguma limitação cognitiva. Na escola, nunca ia bem. Martin tinha um bom montante de dinheiro e praticamente 2 propriedades em seu nome, porém, não tinha capacidade mental para gerenciar nada disso. Era motivo de chacotas na cidade devido às roupas que usava. Então, em abril de 1996, Martin fez algo para chamar a atenção e para que as pessoas se lembrassem dele. Ele matou nada menos que 35 pessoas e deixou outras 23 feridas, no caso que ficou conhecido como o Massacre de Port Arthur, já que a maioria das vítimas visitavam essa antiga e histórica colônia penal. Martin Bryan foi condenado a 35 sentenças de prisões perpétuas, mais 1.035 anos sem liberdade. Foi um dos autores do atentado ao quartel de Saragossa, em 1987, onde 26 mortes e 166 tentativas entre 1978 e 1990, uma das sentenças mais longas da história do Texas. Ele foi condenado por um triplo homicídio ocorrido em 2013 em uma boate em Dallas, onde atirou em 3 pessoas a queima-roupa. O crime rendeu uma sentença de 7.000 anos sem liberdade condicional a Rigoberto, que atualmente está encarcerado na unidade James V em Wichita Falls, Texas, uma das maiores instalações de segurança máxima dos Estados Unidos. Acredite ou não, a 1555. A 6ª posição vai para Dudley Wayne Kaiser, um norte-americano de Tuscaloosa, no Alabama. Num momento de fúria inexplicável, em 1976, um dia de Halloween, Wayne matou sua esposa Diane Wayne, na frente do seu filho de apenas 6 anos de idade, sua sogra, Eunice Beringer, e também um estudante da Universidade do Alabama, que estava na casa ajudando nos preparativos do quintal. O tribunal decidiu que, pela brutalidade com que ele tinha matado aquelas pessoas, Kaiser deveria ser condenado à morte na cadeira elétrica. Porém, a pena de morte estava sendo banida das leis do Alabama. Uma longa sentença seria o mínimo que ele merecia. Foi condenado a 10.000 anos de prisão. Até hoje, já lhe foram negados ações de fraude. Os prejuízos, segundo a precisaria realizar esforços para atrair novos participantes. Pelas leis tailandesas, crimes financeiros não podem ultrapassar 20 anos de cadeia.
Em quarto lugar, temos uma dupla de assassinos. Darren Bernal-Ford Anderson é outra das pessoas mais perigosas da sociedade que nunca sairá da prisão. O mesmo pode ser dito a respeito do seu cúmplice, Alan Wayne McLaurin, condenado por crimes que vão desde estupro de uma idosa no condado de Tulsa até furto, roubo e sequestro. Darren, o que torna seu caso único, é que na apelação ele recebeu uma pena adicional de prisão de 9.500 anos, que mais tarde foi reduzida em 500 anos. Se você pensou que a sentença de Darren foi longa, usado e considerado culpado pelos mesmos crimes, parece que o tribunal não cometeu os mesmos erros da sentença inicial de Darren, e Alan recebeu uma pena de prisão total de cerca de 20.750 anos. Em terceiro lugar dessa lista está a condenação do americano Charles Scott Robinson. Ele foi acusado de ter violentado 6 crianças. Mas como no estado de Oklahoma não existe lei para prisão perpétua sem chance de haver condicional, o juiz usou uma tática que, segundo ele mesmo disse, ao condenado molestou, o que resultou em nada menos que 30.000 anos de prisão. E mais, ele só 191 pessoas. Enquanto Otton e Emílio pegaram 34.725 anos de prisão cada um, Jamal, que era o líder no atentado, foi condenado a 42.922 anos. No entanto, pelas leis espanholas, nenhum dos 3 deverá passar mais, e sim, fraude. E a pessoa acusada é uma mulher, Txamoy Tai Piazzo. Ela era considerada de bolar o maior esquema de pirâmide financeira naquele país. O esquema de Tai era tão grande que envolvia grandes bancos, partes da Força Aérea e membros da Casa Real tailandesa. Um total de 16.231 clientes estavam envolvidos e, após sua prisão, ela foi mantida em segredo pela Força Aérea por vários dias. Em 27 de julho de 1989, Tai e mais 7 cúmplices foram condenados por fraude corporativa e ela foi condenada a 141.078 anos de prisão. Mas o máximo que ela poderia cumprir sob a lei era 20 anos. Ela foi libertada apenas 8 anos depois. Entretanto, a sentença que recebeu é hoje reconhecida como uma das sentenças de prisão mais longas do mundo. Terrível, hein? Forte abraço e até o próximo encontro. Um grande abraço. Tchau!